aqui esse castelo mourístico, que é lindo, né? Agora é só a presidência da Fiocruz, mas os laboratórios são espalhados pelo campus, por isso que a gente tem que usar esse carrinho aqui, que parece um carrinho do Projac, né? Isso aí. A gente agora vai para o laboratório de vírus respiratório e sarampo, que fica do outro lado da Fiocruz. A gente consegue esse carrinho para fazer essa locomoção com a imprensa, então ajuda bastante. Carol, dá para imaginar que é por aqui que passa o diagnóstico do coronavírus? Parece, né? Uma tranquilidade, parece que a gente está numa reserva ambiental, sei lá. Como você já percebeu, o ponto de hoje é diferente. Eu e Roberto Maltic saímos da redação, viemos até o campus da Fundação Oswaldo Cruz, que fica em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai conhecer o único laboratório nacional de referência na testagem do coronavírus. E a gente vai conversar com a pesquisadora Marilda Siqueira, que é a chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, como a Carol falou, o único de referência nacional e que trabalha para a detecção, confirmação dos casos de coronavírus e encaminhamento dos resultados para o Ministério da Saúde. Fique com a gente. Esse prédio aqui é o maior polo de virologia da América Latina. Foi inaugurado na década de 2000. E aqui a gente pode ver nessa ilustração, são vários serviços de referência nacional e estadual que esse prédio abriga. A Marilda, por exemplo, é sarampo, gripe, rubéola e agora também coronavírus. Quem está nos guiando nessa entrevista é o assessor de imprensa da Fiocruz, Vinícius Ferreira. Olá, tudo bom? A gente vai no laboratório da Marilda. Vocês podem assinar aqui, por favor? É o controle de acesso do prédio. O prédio principal é um prédio mourístico, né? Parece um castelo. Agora a gente está numa área de laboratórios. Parece um hospital, né, Maltic? Uma carinha mesmo de recepção de hospital. Estamos entrando aqui no Instituto Oswaldo Cruz. Obrigada. Olá, pessoal. Doutora Marilda. Tudo bem, doutora? Prazer. Tudo bem? Tudo Como é que tá a Olá, senhora? como Tudo vai? bom? Você deve estar enlouquecida, né? Sarampo do lado, coronavírus do outro. Mudou muito a rotina aqui? Um pouco, porque na realidade, assim, normalmente o mês de janeiro é aquele mês mais tranquilo, né? E aí esse ano, quando entrou o coronavírus, a gente padronizou a metodologia rapidamente, né, aqui, de acordo com os protocolos disponíveis. Aí depois a gente fez a descentralização para o Adolfo Lutz e para o Evandro Chagas. Numa semana, outra semana vieram 9 países latino-americanos aqui. 2 semanas depois a gente estava em Goiânia por causa dos casos de Anápolis. As 58 pessoas que estavam em quarentena depois de chegarem da China deixaram a base aérea militar de Anápolis. Essa liberação só foi possível depois que o resultado do terceiro exame que detecta o novo coronavírus deu negativo. E a gente está trabalhando junto com o Biomanguinhos na padronização do kit que está sendo distribuído para fazer a descentralização. Kit de teste laboratoriais para o coronavírus. Então é um trabalho assim intenso. E tudo tem que ser padronizado, não pode ser feito nada de improviso numa área como essa. Não tem lugar para improviso, naturalmente, porque a detecção de novos casos é de uma responsabilidade muito grande, porque você está influenciando, dizendo que você tem um caso no país ou não, você está influenciando em estratégias que o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais e municipais de saúde, estão utilizando numa fase que nós estamos dentro do Brasil, que é uma fase de contenção do vírus. A gente está trabalhando intensamente, o Ministério da Saúde está trabalhando intensamente com todos os parceiros para que a doença não se alastre, ou pelo menos que demore para se alastrar, porque nós temos uma situação de que o conhecimento desse vírus ele tem 2 meses, praticamente. Então, a quantidade de informações que nós temos até o momento é muito grande, relativa a 2 meses, mas falta muito conhecer. Então, nós precisamos ter, por exemplo, mais protocolos de manejo, tratamento de paciente. Não existe um antiviral específico para esse vírus, não existe uma vacina específica para esse vírus.
ambos, principalmente a vacina, ainda vai demorar um tempo para que nós possamos ter o acesso a isso. Então, quanto mais tempo a gente conseguir que a doença não entre no país, é melhor, porque a gente consegue se preparar melhor para essa situação. Então, o trabalho nesse momento é um trabalho intenso, mas ele tem que ser de alta qualidade, porque em relação aos kits de diagnóstico, se a gente, como eu estava dizendo, fornece um diagnóstico, um falso positivo ou um falso negativo, nesses primeiros casos vai ter uma implicância imensa nas estratégias e no controle da doença no país, né? Em doenças que, quando elas já são disseminadas no país, por exemplo, durante um surto de dengue, bom, tanto faz você ter 100 mil casos quanto 101 mil casos. Isso não é isso que vai... para o paciente é uma resposta. Agora, a resposta em termos de controle, que é uma resposta de conhecimento da situação, isso não faz diferença. Na situação que a gente está agora, qualquer novo caso, ele tem uma importância muito grande. E, portanto, o desenvolvimento de metodologias para a detecção do vírus, que está sendo feita pela unidade Biomanguinhos, aqui da Fundação Oswaldo Cruz, é de extrema importância nesse momento. Agora, Maltica, acho que a gente vai entrar numa área realmente reservada, porque olha só, a gente está diante da porta do laboratório, olha os avisos: risco biológico, área de risco, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, e micro-organismos, hantavírus, vírus respiratórios, vírus exantemáticos, classe de risco 3. O que isso quer dizer, doutora? Vai até quanto essa classificação? Vai até 5. Quando entra numa área de virologia, que a gente recebe materiais clínicos de pacientes hospitalizados ou pacientes que já faleceram, né, dentro desse material clínico, naturalmente, a gente pode ter várias coisas, vários agentes patogênicos que a gente não sabe, não conhece, então uma área de risco um pouquinho mais fechada. Vamos entrar, laboratório de vírus respiratórios e do sarampo. Nós temos uma sala com freezers, menos 70, porque os nossos patógenos, né, os vírus que a gente trabalha, para a gente mantê-los, eles gostam de temperatura super baixa. Então, nós temos uma sala que nós temos freezers menos 70 e freezer menos 156. Esse ambiente tem que ser muito refrigerado, porque esses equipamentos, eles dissipam muita energia, até para manterem essa temperatura. Então, o ambiente tem que ser mais frio para fazer um contrabalanço com a energia dissipada por algum dos equipamentos que nós temos. Agora, aqui a gente está no corredor, estamos sem nenhum equipamento de proteção, estamos com a roupa que a gente veio da rua. Como é que são os estágios aqui de segurança? Eu estou vendo que tem equipe trabalhando dentro, né, das salas aqui em volta. Pelo vídeo a gente vê que o pessoal está protegido. Sim. Nós estamos no corredor, entramos em qualquer desses laboratórios, nós temos que usar o que nós chamamos de EPI, equipamentos de proteção individual. Isso é obrigatório, luva, é o gorro, o jaleco de manga comprida e bem longo. E em alguns ambientes, inclusive, nós trabalhamos, por exemplo, dentro das cabines de segurança biológica, nós trabalhamos com 2 luvas, porque tudo que a gente faz dentro da cabine, a gente pode contaminar a luva, então a gente não pode tirar as mãos da cabine com aquela luva. A gente deixa a luva, a externa, dentro da cabine, sai e está com a mão protegida com uma outra luva. São 2 camadas, né? Para as pessoas visualizarem, quando a gente fala de cabine, realmente só entra a mão, né? O pesquisador fica fora, é como se fosse um caixote. Isso. Em que ele só coloca a mão e o patógeno está ali dentro. E o patógeno, o frasco com o patógeno está lá dentro. Entendi. Aquilo ali é uma cabine? Não, aquilo ali é um equipamento muito interessante, de última geração,
detecção é um extrator de RNA. Quando a gente faz testes para detecção, esse paciente tem ou não tem corona, eu vou detectar o material genético, um pedacinho do genoma do coronavírus. Como é que eu detecto isso? Uma das etapas primeiras desse teste é a gente tirar daquela amostra clínica do paciente, tirar esse material genético. Então, esse equipamento é um equipamento automatizado em que ele faz uma série de reações que a gente até há pouco tempo atrás fazia na mão, ainda fazemos bastante coisa na mão, demora muito tempo, mas agora existe esse equipamento e tem uma série de reações, de reagentes que a gente coloca ali numa plaquinha e ele extrai o material genético do vírus. Ou, aliás, ele extrai qualquer material genético que tenha na amostra. Tudo, DNA humano, DNA de bactéria, DNA de vírus, RNA de vírus, o que tiver de material genético, genômico, ele extrai dessa amostra. E depois a gente faz uma outra reação, que é a segunda etapa, que a gente faz a detecção só do material genômico que interessa para a gente, que é a que nós chamamos de PCR em tempo real, que ela vai detectar só aquele material genômico que interessa. No Brasil, subiu para 34 o número de casos confirmados. O número de suspeitos caiu pouco em relação a ontem. Agora são 893. 780 já foram descartados. Então, se a gente for falar por etapas, a primeira etapa, quando chega uma amostra, é fazer a extração desse material genético? A primeira etapa é a gente fazer esse processamento inicial da amostra. Então, a amostra do paciente chega, né? Nós damos um número para essa amostra, naturalmente, porque tudo aqui dentro tem que ser rastreado e a gente não trabalha com o nome do paciente. O nome do paciente ele fica num banco de dados que poucas pessoas têm acesso. É acesso restrito com senha. Então nós trabalhamos com números. E porque nós temos que preservar a identidade do paciente. Isso é uma questão ética muito, muito importante e que toda a rede de laboratórios do Brasil trabalha, a rede pública e naturalmente a privada também trabalha dessa maneira, preservar a identidade do paciente. Nessa segunda sala a gente extrai esse material, né, de dentro Bom, quando a gente diz que a gente extrai o material, vem qualquer coisa ali. Vem DNA de bactéria, de vírus, humano. Tudo que a pessoa tem no organismo dela. Tudo que está naquele momento, naquela amostra clínica, fica ali. E aí nós vamos para uma terceira etapa, que é fazer essa reação de PCR, que é uma reação de amplificação do material genômico só do vírus que interessa para a gente. Essa é uma etapa para ver se tem o corona naquela amostra do paciente. O que é visualmente? É um reagente? Muda de cor? Ou tem que ser Não, a gente coloca num equipamento e aparece um número e com esse número a gente sabe se essa amostra tem ou não vírus. Naturalmente, não é só o número que a gente vê, a gente anteriormente a ver o número, a gente vê como a reação funcionou, ou seja, os meus controles positivos deram certo? Deram. Porque a gente tem que validar o teste primeiro. Os meus controles negativos foram realmente negativos? Foram. Um outro controle que a gente usa da reação, chamado de RP, ele também aconteceu? Já deu positivo? Deu. Então nós temos parâmetros para validar a nossa reação. Mas aí, se a gente não percebe que tem alguma questão que não funcionou direito, tem que repetir ou toda a reação com todas as amostras daquele dia, ou só uma ou outra amostra. Quanto tempo leva esse processo que a senhora descreveu, entre a amostra chegar e sair o resultado? Tá. Esse processo, ele depende muito da demanda do laboratório. Uma coisa é a gente trabalhar com 3 amostras, outra coisa é trabalhar com 100. Né? Então, vamos colocar em torno de 1 hora para esse processamento inicial, em torno de 2 horas, mais ou menos, para a extração, e mais umas 3 horas
para a reação de PCR. Naturalmente que a gente tem um tempo de análise também, que tem que ser feito com calma e às vezes tem que repetir. Então, por isso que a gente fala, olha, a gente tenta dar o resultado no mesmo dia das amostras que chegam aqui até 2 horas da tarde, porque a gente está trabalhando até mais tarde, mas se tiver que repetir ou tiver uma demanda muito grande, o resultado sai no outro dia. Dá para fazer mais de um ao mesmo tempo? De uma amostra? Sim, sim. A gente faz várias ao mesmo tempo. Quantas mais ou menos? A gente consegue fazer aí pelo menos 50 amostras de uma vez só. Nesse período de tempo que a Carol mencionou? Não, 50 vai ser um período maior porque a etapa de processamento vai ser maior e naturalmente a etapa de extração também vai ser maior porque o extrator ele tem uma quantidade de amostras que ele processa cada vez. Gripe suína, um dos maiores enigmas para a ciência moderna. Testes, vacinas. Nos célebres centros de pesquisa, trabalho dobrado. Doutora, a senhora está há quanto tempo aqui à frente do laboratório? Desde 92. Na Fiocruz desde 81 e à frente do laboratório desde 92. E a senhora se lembra de algum outro vírus ou epidemia mundial que tenha causado essa celeuma como o coronavírus está causando? Porque o mundo inteiro, né, eventos sendo cancelados e tudo mais. Que memória a senhora tem de outros momentos como esse? Eu tenho a memória da pandemia de 2009. Nós vivemos um momento de pandemia. Naturalmente que quando essa pandemia começou e a gente viu que era H1, a gente se assustou menos, porque nós já estava circulando um outro H1, ele foi substituído por este novo H1 que começou em 2009. E como para a influenza já existe desde a década de 60 vacinas disponíveis para o vírus influenza, existe medicamentos para a influenza, naturalmente que o impacto foi menos assustador, por assim dizer, porque nós tínhamos já uma possibilidade de produção de vacina muito rápido, porque toda a metodologia, tecnologia para a produção de vacinas de influenza está disponível. E medicamentos também já tinha medicamentos, diferente desse coronavírus, que a gente não tem nem o antiviral e nem a vacina. Quantas pessoas já ficam no seu grupo de WhatsApp perguntando de coronavírus? Sua vida deve estar um inferno, né, doutor? Olha, os parentes, amigos. Não, fica até engraçado, assim, né? Para não dizer desesperador. Né? A gente sempre tem que usar uma palavra melhor para definir, eu acho, tudo, né, que acontece na vida. Mas, assim, às vezes eu acabo de ver o grupo, tem lá 45 mensagens. Aí eu deixo o celular do lado, levanto ou atendo o telefone fixo, ou vou na sala do lado conversar com alguém da minha equipe, quando eu volto, 25 mensagens. Assim, não dá tempo. Aí tem gente, você não me responde. Eu não consigo nem responder, porque eu não respondo. Você tem que ficar desmentindo as mentiras e as correntes que circulam. Isso é outra questão importante, porque a responsabilidade do controle de uma doença não é só do governo, né? Todos nós somos responsáveis e a gente tem que definir que tipo de vida que eu quero levar. Então, eu quero levar uma vida de sujo-mundo? Tá bom, então joga uma garrafa plástica no chão. Joga papel no chão. Acha isso bonito? Acha que é assim que tem que viver? Não é, né? Então, a gente define a vida que a gente quer para o ambiente que a gente vive, tá certo? A gente contribui para isso, né? Então, eu quero um país que as pessoas fiquem cada vez mais preocupadas, estressadas por causa de fake news, anti-vacina ou em relação ao coronavírus. É isso, então fica passando pelas mídias sociais qualquer mensagem que recebe sem nenhum filtro. Nós temos no nosso país vários meios de comunicação que
estão trabalhando muito seriamente, vários jornais, rádios, dando informações corretas. Então, e inclusive o site do Ministério da Saúde, o site do Conselho Regional de Medicina. Então, são sites que as pessoas têm que procurar para ter uma informação correta, tem que lavar as mãos, porque o vírus, o que nós estamos, o conhecimento até agora, porque do corona tudo é até agora, tá? Porque é tudo muito novo. Então, ele é transmitido não com muita frequência por aerossóis, ou seja, por partículas muito pequenas que saem pelo ar quando a gente fala, quando a gente espirra. Ele é transmitido por gotículas grandes, que também saem pelas nossas, quando a gente tosse, né? E essas gotículas, elas ficam horas, até um dia ou mais, em qualquer superfície, no corrimão de uma escada rolante, na maçaneta de uma porta, numa cadeira, numa mesa, enfim, em qualquer lugar, numa nota de dinheiro, na pele também. Então nós temos que lavar as nossas mãos, é isso aí. A gente é brasileiro, tem aquele genoma assim, italiano com espanhol, que a gente é meio exagerado para tudo, passa a mão no rosto toda hora, passa a mão na boca, passa a mão nos olhos. A gente passa o dia inteirinho a mão nas 3 principais vias de inoculação de infecção respiratória, não só do corona, mas de qualquer vírus respiratório, que é olhos, nariz e boca. A gente faz isso o tempo inteiro. Então a gente tem que agora aprender, né, e se conter um pouquinho. É uma das principais maneiras de evitar da gente se contaminar. E essa foi a nossa conversa com a Marilda Siqueira, que é chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo aqui da Fiocruz. Doutora, muito obrigada. Prazer muito grande. Estamos aqui para tirar as dúvidas da população. Este é o nosso papel. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio ficou por conta do Theo Chaves. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.